Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta 25ª Semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua companhia, pela audiência, nesta que é a nossa revista semanal com notícias, informações, a vida da Diocese de Caxias do Sul. No programa Ponto de Encontro desta semana, você vai acompanhar como foi a conclusão da escola catequética, o curso de catequistas da região pastoral de Garibaldi, vai acompanhar sobre a festa de São Marcos e Nossa Senhora das Dores, no distrito de Marcorama, também em Garibaldi, vai saber como foi a Romaria do Senhor Bom Jesus em Nova Bassano e também vai acompanhar sobre o jubileu do mundo educativo na região pastoral de Bento Gonçalves, além, é claro, do nosso programa Razões da Fé, que nesta semana nós trazemos de volta o padre Leandro Teles, que vai nos explicar a diferença entre o que a igreja crê na ressurreição e aquilo que os espíritas creem na reencarnação. No dia 14 de setembro, domingo, quando celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz, a cidade de Nova Bassano celebrou a 34ª edição da Romaria do Senhor Bom Jesus. E nós recebemos algumas imagens da Pascom, lá de Nova Bassano, e trazemos para você. A tradicional Romaria do Senhor Bom Jesus da cidade de Nova Bassano, no Vicariato de Nova Prata, realizada nos dias 13 e 14 de setembro, reafirmou a sua importância no calendário religioso da região, ao mobilizar milhares de fiéis em uma grandiosa manifestação de fé que chegou à 34ª edição. O ponto alto do evento, no domingo 14 de setembro, teve a participação de mais de 8.000 pessoas que participaram de uma intensa programação. O dia festivo foi marcado por 3 missas que acolheram os peregrinos em diferentes horários. A primeira, às 8 horas da manhã, seguida da missa solene campal às 10 horas e a última, às 3 da tarde, que encerrou as atividades do dia. O vigário-geral e coordenador de pastoral da Diocese de Caxias do Sul, padre Leonardo Inácio Pereira, presidiu a missa campal, celebrada pelo pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus de Nova Bassano, padre Marciano Petrikovski. Um dos momentos mais emocionantes aconteceu no início da tarde, às 14 horas, com a adoração e bênção do Santíssimo Sacramento, reunindo centenas de devotos em oração. As celebrações de 14 de setembro foram o ápice de uma longa preparação que começou ainda no dia 10 de agosto, na Igreja Matriz, e envolveu ativamente 20 comunidades e 4 bairros. A programação também incluiu um tríduo preparatório nos dias 11, 12 e 13 de setembro, sendo que no dia 13 de setembro o dia culminou com a procissão luminosa. No mesmo dia 14 de setembro, a paróquia São Marcos do distrito de Marcorama, em Garibaldi, celebrou a festa de São Marcos e Nossa Senhora das Dores. E também a equipe da Pascom, lá de Marcorama, nos encaminhou algumas fotos. A paróquia São Marcos de Marcorama, em Garibaldi, celebrou no domingo 14 de setembro a 132ª festa em honra ao seu padroeiro e a Nossa Senhora das Dores. A programação teve início ainda em maio com a peregrinação da paróquia à Igreja Jubilar São João Batista, em Daltro Filho, cidade de imigrante. Em sintonia com o Ano Santo, a festa foi preparada com um tríduo nos dias 10, 11 e 12 de setembro. Além das missas, esses dias foram marcados por procissão luminosa, adoração e bênção do Santíssimo e pelo lançamento do vídeo documentário O Som da Memória, que resgata, por meio de entrevistas, a tradição do toque dos sinos da comunidade. O dia da festa começou com a alvorada festiva. A Santa Missa foi celebrada às 10 horas na Igreja Matriz, presidida pelo bispo emérito da Diocese de Caxias do Sul, Dom Alessandro Ruffinoni, e celebrada pelo pároco, padre Josemar Conte. O almoço, com cardápio tradicional, foi servido no salão paroquial e a tarde contou com momentos de animação. O ano jubilar inspirou as temáticas do evento. Maria, Mãe da Esperança, ensinai-nos a caminhar. A Eucaristia nos faz comunidade de esperança. Com São Marcos, discípulo de Jesus, anunciar a esperança. Com Maria e São Marcos, somos peregrinos de esperança. A celebração dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul também esteve presente na festa. O vídeo documentário destacou ainda o início da colonização da comunidade e a história dos sinos, do campanário e da Igreja Matriz. Na terça-feira, dia 16 de setembro, em Bento Gonçalves, no Santuário Diocesano de Santo Antônio, aconteceu a peregrinação, o jubileu
do mundo educativo com as escolas católicas daquela cidade, daquela região pastoral. Confira! Na manhã da terça-feira, 16 de setembro, a Comissão para a Cultura e Educação da Diocese de Caxias do Sul realizou a peregrinação jubilar do mundo educativo na região pastoral de Bento Gonçalves. Apesar do cancelamento da caminhada prevista, em virtude da instabilidade do clima, estudantes e professores dos colégios Marista Aparecida, Sagrado Coração de Jesus e Scalabriniano Medianeira participaram da celebração da Eucaristia no Santuário Diocesano de Santo Antônio. A atividade no contexto do Jubileu dos Peregrinos da Esperança, que celebra os 2025 anos da encarnação do Verbo, recordou a intercessão dos fundadores das congregações e também dos patronos dos colégios católicos presentes em Bento Gonçalves. Logo na procissão de entrada da missa, estudantes carregaram frases de São Marcelino Champagnat e de São João Batista Scalabrini, além da imagem do Sagrado Coração de Jesus. Em nome da paróquia Santo Antônio e da região pastoral de Bento Gonçalves, o padre Vinícius Fedrici Caberlon fez a acolhida dos alunos e professores e logo passou a palavra ao padre Luciano Dalmolin, que é coordenador da pastoral vocacional na Diocese de Caxias do Sul, que presidiu a missa. Após a liturgia da palavra, os peregrinos do mundo educativo realizaram a renovação das promessas do batismo e receberam a aspersão. Ao final da missa, o coordenador diocesano da Comissão de Cultura e Educação, Marco Antônio Gonçalves, agradeceu a presença das 3 escolas de inspiração católicas e ressaltou a missão de professores e estudantes na construção de uma comunidade escolar de paz e harmonia. Ao longo do mês de outubro serão realizadas 2 peregrinações de professores e estudantes na Diocese. No sábado, 4 de outubro, às 9h30, a iniciativa vai acontecer na Catedral Diocesana de Caxias do Sul e no dia 15 de outubro, para marcar o Dia do Professor, o encontro será no Santuário de Caravaggio, em Farroupilha. E no dia 17 de setembro, em Garibaldi, foi celebrada a missa em ação de graças e a conclusão da Escola Catequética da região pastoral de Garibaldi, o curso das catequistas, que se estendeu desde o ano passado até agora o mês de setembro. Confira a matéria preparada pela Pascom de Garibaldi. Na última quarta-feira, 17 de setembro, ocorreu a Santa Missa em alusão à conclusão do curso Escola Catequética na região pastoral de Garibaldi. A Eucaristia foi presidida pelo bispo diocesano Dom José Gislon e concelebrada pelos sacerdotes Leonardo Inácio Pereira, Edson Gilberto Sequim, Luiz Carlos Conce, Anésio Ferla, Roberto Carlos Fávero, Milton Baques e Rodrigo Antunes de Lima. Na ocasião, Dom José parabenizou os sacerdotes da região pastoral de Garibaldi pela iniciativa e reforçou a importância destes momentos para os catequistas. Porque nós temos a comunidade, homens e mulheres, povo de Deus e caminho, e sabemos que a igreja, para viver a sua missão no mundo, ela precisa da contribuição, da participação dos leigos e leigas. Mas às vezes nós cometemos também os deslizes. Nós convidamos as pessoas para trabalharem na igreja, para se colocar a serviço da igreja, mas esquecemos de prepará-las para a missão. E o investimento que a gente faz na formação dos leigos e leigas é que nos ajuda a sermos uma igreja, digamos, mais dinâmica, mais comprometida e, acima de tudo, inserida no contexto do mundo da história, onde estamos, esse povo de Deus a caminho. Então, esse aspecto, a gente sempre partilha muito com o Padre Leonardo, temos que continuar o processo de formação dos nossos leigos e leigas. Porque isso é importante, porque você, mãe de família, você não tem uma formação pedagógica, você não tem uma formação, às vezes, universitária, mas você tem aquela disponibilidade, pela força do teu sacerdócio comum de batizada, ou de batizado como pai, como jovem, de ajudar a igreja. Se colocar a serviço do Evangelho, como ministro, como catequista, tantas funções de ministério que temos na igreja, mas a gente tem que se preparar. A gente não tem que ter medo de oferecer formação para os nossos leigos e leigas, porque quanto mais preparados, mais eles vão ajudar a igreja a viver a sua missão no mundo. E tenho sim, mais uma vez, expressar a minha gratidão a vocês. A gente sabe, muitos de vocês que são mães de família, pais de família, têm filhos para cuidar, têm marido,
tem casa, tem isso, tem aquilo, mas também tem a disponibilidade no coração e essa força divina que toca a realidade humana, que nos impele a nos colocarmos a serviço do Evangelho. Anterior à entrega dos certificados, tomaram a palavra também o sacerdote Luiz Carlos Conce, coordenador da região pastoral de Garibaldi. Que sejamos os primeiros a se preocuparem com a catequese paroquial. Convido para vocês continuarem a formação. Aqui está acontecendo o curso bíblico com o professor Isidoro Massarolo e nas quartas-feiras, né? E depois também já convido para ano que vem o curso de Teologia de Leigos em Carlos Barbosa. A coordenadora da Pastoral da Catequese da região pastoral de Garibaldi, Márcia Ongarato Klunk, deixou seu agradecimento aos catequistas pela participação. Houve da iniciação à vida cristã do setor Garibaldi, que compreende as paróquias de Garibaldi, Carlos Barbosa, Arco Verde, Marcorama, Coronel Pilar e Dalto Filho. Quero expressar meu agradecimento pela cooperação e união na condução da catequese em nossas paróquias, onde juntos acompanhamos 1.920 catequizandos, jovens e adultos, com o trabalho voluntário de 275 catequistas. Agradecer a oportunidade que nos foi oferecida pelos nossos párocos neste momento de formação catequética, com a participação de 255 catequistas, nesses 12 encontros, no retiro e hoje a celebração de encerramento. Formação muito importante para a qualificação dos nossos catequistas que acreditaram e deram seu sim para esse projeto da nossa Diocese de Caxias do Sul, pois sabem da importância da formação para conseguir cada vez mais levar o amor de Jesus Cristo no coração das nossas crianças. Somos sabedores de nossa missão e a importância na construção do reino de Deus. Por fim, o sacerdote Edson Gilberto Sequim, pároco da paróquia São Pedro de Garibaldi, reforçou a importância da continuidade das formações realizadas. E parabéns pelo seu sim, parabéns pela participação e agora, nas avaliações que vocês entregaram, veio muitas perguntas ou interrogações exatamente sobre a prática. Que nós fizemos bastante teoria e foi ótimo, não foi? E também tivemos vários elementos práticos. Aqui está o desafio. Em cada paróquia do nosso regional, foi o que nós combinamos, em cada paróquia do nosso regional, organizar os encontros práticos na sua paróquia. Aqui está o desafio precioso e com certeza muito bom, que todos nós gostamos dos desafios e enfrentamos. Presente também a coordenadora diocesana de catequese, Margarete Bedin Menegatti. O curso Escola Catequética teve início no mês de julho de 2024 e encerrou no mês de agosto desse ano, através de encontros mensais ministrados por sacerdotes e leigos, cujo objetivo era orientar os catequistas da região quanto à fé e o método de ensino. Participaram da formação cerca de 200 catequistas da região pastoral de Garibaldi, que compreende as paróquias São Pedro, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Mãe de Deus, São Lourenço Mártir, São Marcos e São João Batista. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 25ª Semana do Tempo Comum. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos
de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 25ª Semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela audiência e pela companhia. Nós vamos dedicar este segundo bloco ao Padre Eleandro Teles, que participou do nosso programa Razões da Fé, produzido pela Pastoral da Comunicação da Diocese de Caxias do Sul e veiculado na Rádio Miriam Caravaggio, nossa rádio da Diocese, e também nas redes sociais, ao falar sobre se um católico pode ser espírita ou maçom. E neste segundo bloco nós vamos abordar aquilo que a Igreja crê e professa sobre a ressurreição e aquilo que os espíritas falam sobre a reencarnação. Confira! O que a Igreja Católica crê sobre ressurreição e o que ela fala sobre reencarnação? Certo. De fato, essa é uma das questões centrais e fundamentais para a gente compreender a diferença entre o catolicismo e o espiritismo e outras crenças, outras religiões ou doutrinas religiosas que existem, né? Como diz São Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 15, primeira carta aos Coríntios, se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa fé. Ou seja, a crença na ressurreição de Jesus e, portanto, na ressurreição dos mortos é o fundamento, é o princípio fundamental de todo o cristianismo, toda a fé cristã. Como nós rezamos no creio na ressurreição da carne, ou então, creio na ressurreição dos mortos, como professamos no credo niceno-constantinopolitano. O que é esta ressurreição? Vamos falar aqui de uma forma simplificada, evidente, porque é algo muito mais complexo, mas é a crença de que a nossa vida não é destruída na morte, ou seja, a morte não é a destruição, não é o aniquilamento da vida humana. Então esse é um primeiro ponto, a nossa vida continua para além da morte, e nós chamamos isso de vida eterna, né? Ou imortalidade, podemos dizer também. Então, a vida continua após a morte. Cremos na vida após a morte? Sim. Como Jesus disse no Evangelho também de São João, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então, mesmo que morra, viverá. Esse é o primeiro ponto da fé na ressurreição. Então, cremos na vida após a morte, vida eterna. Porém, diferentemente da crença na reencarnação, para nós esta vida eterna, ela é única e irrepetível. Ou seja, é a mesma vida, é a mesma pessoa, a mesma identidade pessoal, única, que continua após a morte. Então, sou eu, com a minha identidade, continuo vivendo após a morte eternamente, sem a possibilidade de retornar a este mundo, de nascer de novo. E aqui nós temos a reencarnação, né? A reencarnação, o espírito voltaria a nascer novamente neste mundo com uma outra vida, assumindo uma outra vida, uma outra identidade, uma outra família, uma nova história, e assim infinitamente na doutrina da ressurreição, porque na doutrina da reencarnação, esta ideia de reencarnação é algo
ilimitado, é algo sem fim, até se chegar a um estado pleno de evolução espiritual, que dentro da doutrina espírita, essa evolução espiritual seria mais ou menos aquilo que para nós católicos chamamos de salvação. Então, diferentemente disso, na ressurreição, nós não retornamos a esse mundo, não nascemos de novo, não temos outras vidas em outros corpos, em outros tempos da história, com outra família, etc. Mas eu continuo vivendo após a morte, preservo totalmente a minha identidade única, a minha consciência, a minha história, e vou, entre aspas, né? Para onde então eu vou? Para junto de Deus, eternamente junto de Deus, e isso nós chamamos de céu, ou então para o inferno, que é o estado de quem está totalmente separado de Deus, né, por causa dos pecados, ou então aquilo que nós chamamos de purgatório, que já é o céu, purgatório já é o céu, porém é ainda um processo de purificação final da vida, purificação das penas dos pecados cometidos durante a vida. Mas quem está no purgatório já está salvo, já participa da salvação eterna. E no fim dos tempos, aquilo que a Bíblia chama de fim dos tempos, aí acontece a ressurreição final, aí a plenitude da ressurreição, ou seja, quando Deus nos dará novamente aquilo que a morte nos tirou, ou seja, a nossa dimensão corporal, a nossa dimensão material do nosso corpo. Porque nós cremos, conforme a doutrina bíblica, que o ser humano é uma unidade de corpo e alma. O ser humano não é só alma espiritual, mas o corpo, a carne, este corpo material, faz parte da nossa unidade, da nossa natureza humana. E isto nos será dado novamente, o mesmo corpo, não um outro corpo, o mesmo corpo com a mesma identidade. Isto nos será dado novamente no fim dos tempos, e é isto que nós chamamos de ressurreição final dos mortos. Padre Leandro, tem essa ligação um pouco da ideia da reencarnação com o karma, com aquilo que você vai pagando pelos erros que cometeu. Como funciona isso e como nós tratamos isso enquanto igreja, enquanto fé católica? Este é um outro ponto central que nos diferencia da doutrina espírita. A doutrina espírita crê no karma. O karma é fundamental junto com a reencarnação. Por quê? Segundo a doutrina espírita, os mortos, né, os espíritos, eles precisam reencarnar, ou seja, voltar a esse mundo, nascer de novo, ter novas vidas, para se purificarem dos seus pecados de vidas passadas. E isso se chama karma, a lei do karma. Ou seja, cada um precisa se purificar dos seus pecados de vidas passadas. E através dessa purificação, desse karma, a pessoa vai evoluindo espiritualmente. Então, isto para nós católicos significa o quê? Que cada um se salva a si mesmo. Isso é um processo de salvação individual e de forma autônoma e autossuficiente. Eu me salvo pagando pecados de vidas passadas e assim vou evoluindo espiritualmente. No caso da doutrina cristã, católica, portanto, baseado no ensinamento de Jesus e do Novo Testamento, dos apóstolos, não é assim. Quem nos salva é Deus. É bem conhecida aquela frase que os evangélicos gostam muito e é 100% verdadeira: só Jesus salva. Eu não me salvo a mim mesmo.
na compreensão da doutrina católica, a salvação não é por mérito, não é por mérito próprio que eu adquiro, conquisto a salvação eterna, mas é graça de Deus, é pura graça. Quem nos salva é Jesus, e Ele nos salva pelo seu sacrifício na cruz, a sua morte e ressurreição, e pela sua misericórdia. Então, nós cremos na misericórdia de Deus. Deus perdoa os pecados. E nós somos salvos por este perdão de Deus, por esta misericórdia. Então, esse é um ponto que é muito diferente entre a doutrina cristã católica e a doutrina espírita. E assim nós vamos concluindo mais um ponto de encontro, agradecendo a você pela audiência e pela companhia. Se você nos acompanha nesta quinta-feira, fica com a adoração ao Santíssimo, ao vivo, do Santuário de Caravaggio. E se nos acompanha no domingo, fica com a transmissão também ao vivo da Santa Missa lá de Caravaggio. Até a próxima semana, até o próximo ponto de encontro.